Voltamos então para resolver questões sobre o Banco Central do Brasil. Primeira delas, aí na tela para vocês, banca FGV, prova do Banestes, a recém. Em relação ao Banco Central do Brasil, assinale V para as afirmativas, para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. A partir da Lei Complementar 179 de 2021, o Banco Central passou a ter autonomia para contratar servidores e definir salários. Bom, a gente viu que realmente a partir da Lei Complementar 179, o Banco Central passou a ter autonomia. Mas essa autonomia, eu expliquei para vocês, tem a ver com a estabilidade do mandato dos seus diretores e não com a autonomia para contratar servidores e definir salários. O Banco Central ele é uma autarquia, ele é um órgão público, ele tem que fazer concurso, não é tão simples assim fazer a contratação de servidores. Então, a autonomia que foi dada ao Banco Central é aquela que eu falei para vocês. Associem dessa forma que vocês não erram as questões. Então, essa primeira aqui a gente já tem que ela é falsa. O Banco Central tem a missão institucional de garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, zelar por um sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo e fomentar o bem-estar econômico da sociedade. Aqui, então, é uma definição um pouquinho diferente, as palavras um pouquinho diferentes do que a gente viu, mas o contexto, o sentido todo, ele é aplicado sim ao Banco Central. Tá? A estabilidade do poder de compra da moeda é controle de inflação, sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo tem a ver aí com a eficácia e eficiência do sistema financeiro e fomentar o bem-estar econômico da sociedade. Esse vem através do crescimento econômico. Então, correta essa daqui. O Banco Central ele se submete à auditoria independente. Sim, tá? Isso daqui eu não falei em aula, mas a auditoria independente ela acontece aí nas principais organizações, que é justamente para ter alguém de fora para auditar, para ver se determinadas regras e procedimentos eles estão sendo feitos da maneira correta. Se a gente usa uma auditoria apenas interna, pode ser que ela esteja enviesada e daí a gente não vai ter os resultados de uma maneira realista. Então, uma auditoria independente ela permite isso. E sim, o Banco Central ele se submete a isso. Então, verdadeiro, verdadeiro e a primeira falsa, a gente tem aqui a letra B, a resposta correta. Claro que aqui a FGV ela foi até um pouco maldosa, né, de trazer essa alternativa, mas às vezes a gente tem que tentar entender o contexto para ver se aplica, mesmo a gente não tendo visto o conceito. E nesse caso, sim. Vamos para a próxima. Questão da IBAD, também recente. Dentre as principais instituições que compõem o mercado financeiro, o Banco Central do Brasil é uma delas e tem a responsabilidade de, exceto. Eu gosto dessas questões aqui que tem exceto ou que a gente tem que procurar incorreta. Porque aí, das 5 alternativas que a gente vai ter 4 alternativas que estão corretas. E isso faz a gente revisar a matéria ou até pegar alguma coisa que a gente não tinha visto. Então, esse tipo de questão é o melhor tipo de questão para treinar. Né? Então, vamos lá. Zelar pela quantidade de moeda disponível na economia e emitir papel moeda. Sim, a gente está falando da política monetária, controle de moeda na economia, e emitir papel moeda está justamente ligado à política monetária. Então, essa daqui está correta. Manter as reservas internacionais em níveis adequados. Também é uma das atribuições aí do Banco Central. Autorizar o funcionamento de todas as instituições financeiras. O que pode levar um pouquinho de dúvida nessa daqui é esse todas, né? Mas está correta. Essa daqui também é uma das funções do Conselho do Banco Central. Receber os depósitos compulsórios dos bancos. Sim, ele recebe, até por isso eu falei que ele é chamado de banco dos bancos. E inclusive falei que ele determina o percentual, né? Uma de suas funções. Então, só pode estar errada essa daqui. E tem que ficar bem claro para vocês que ela está errada, porque ela começa assim, ó, formular a política da moeda e de crédito, além de garantir o funcionamento do sistema. Quem formula as políticas é o Conselho Monetário Nacional. Então, de novo, cuidado que eles gostam de trocar essas atribuições entre os dois. Se vocês tiverem bem definidos o que é atribuição de um e o que é atribuição de outro,
Mesmo numa questão que talvez vocês não soubessem todas as 4 alternativas aqui, essa aqui tinha que gritar para vocês que ela estava errada, e vocês conseguem chegar na resposta. Bom, como parte da missão de assegurar que o sistema financeiro seja sólido e eficiente, a autorização para funcionamento de instituições financeiras controladas por capitais nacionais é concedida. Quem é que dá a autorização para que as instituições financeiras elas funcionem? Bom, só pode ser, né? Na aula do Banco Central, só pode ser o Banco Central. Resposta aqui na letra D. O gerenciamento do meio circulante para garantir à população o funcionamento adequado de dinheiro em espécie é competência do... Bom, a gente viu, né? Tá aqui, ó, inclusive essa função, gerir o sistema de pagamentos brasileiros e os serviços de meio circulante. Até voltei aqui para vocês revisarem isso. É funçãozinha do Banco Central do Brasil. Resposta aí, letra C. Vamos para a próxima. O Banco Central do Brasil é uma autarquia federal integrante do Sistema Financeiro Nacional, sendo vinculado ao Ministério da Economia. Dentre suas diversas funções, o Banco Central é responsável por... Bom, questão de 2019, tá? Ainda não tinha sido editada a Lei Complementar 179, de fato, naquela época, a gente não tinha o Ministério da Fazenda, tinha o Ministério da Economia e o Banco Central ele era vinculado a ele, tá? Então, desconsidere isso daqui. Dentre as diversas funções, o Banco Central é responsável por negociar ações de sociedade de capital aberto e outros valores mobiliários? Não, nada a ver, né? Ele não faz esse tipo de negociação. Certificar os profissionais do mercado financeiro de capitais do Brasil também não é uma das funções que a gente viu. Gerenciar as reservas cambiais do país em ouro e em moeda estrangeira. Aí sim, aí a gente tem uma função do Banco Central. Fazer o registro de companhias abertas e organizar o funcionamento e operações de bolsa de valores, não são atribuições do Banco Central. Quando ele fala aí em valores mobiliários, bolsa de valores, companhias abertas, isso são atribuições aqui que estão dentro da alçada da CVM. Obviamente que negociar ações não vai ser, mas o mercado de valores mobiliários está dentro das atribuições da CVM. Questão 6. Banca Sesgran-Rio. O Banco Central do Brasil é tido como o banco dos bancos em consequência de algumas funções que exerce. Uma função que o faz ser considerado banco dos bancos. Eu coloquei, né, num contexto geral ali para vocês as funções que os bancos centrais desempenham em diversos países. E a gente falou, né, da função de banco do governo, banco dos bancos, executor da política monetária e também de supervisor do sistema financeiro nacional. Quando eu falei que ele é considerado banco dos bancos, é porque ele é um emprestador para as instituições financeiras, ou também porque ele recebe o recolhimento compulsório das instituições financeiras. São atribuições ali que fazem que ele seja considerado banco dos bancos. Vamos procurar aí nas alternativas, ver se a gente acha a nossa resposta assim. Emitir papel moeda? Não, essa daqui tem a ver com a função de executor de política monetária. Gerenciar o regime cambial do país? Também não. Colocar no mercado títulos do Tesouro Nacional? Também não. Agora, prover empréstimos ou redescontos de liquidez, aí sim, aí a gente está falando dos empréstimos que ele faz para as instituições financeiras. O Banco Central do Brasil é um órgão do subsistema normativo do Sistema Financeiro Nacional. Lembre que eu falei para vocês, né, que esse subsistema é uma forma que os autores enxergavam. É uma maneira de classificar, tá? Hoje em dia a gente já não vê tanto isso, mas enfim. Ele determina periodicamente a taxa de juros de referência para as operações de um dia com títulos públicos, via atuação de seu. Essa questão, tá? Eu não gosto muito dela, porque ela está dizendo que é ele que determina a taxa de juros de referência. Na verdade, ele determina a meta para essa taxa, tá? Mas, enfim, desconsiderando isso, ele faz isso via atuação de seu Comitê de Política Monetária. Foi aquela função que eu, inclusive, disse para vocês marcarem com asterisco, porque ela era importante. O Banco Central do Brasil tem como missão institucional a estabilidade do poder de compra da moeda e a solidez do sistema financeiro nacional. Nesse sentido, é uma função do Banco Central atuar como depositário das reservas em moeda estrangeira lastreadas
na dívida externa? Não, tá? Elas não são lastreadas na dívida externa. Tá aqui o erro. Emitir papel moeda e responsabilizar-se pela liquidez. Aí sim, resposta correta aqui na letra B. Emitir papel moeda é uma das funções do Banco Central e ele vai ter que também se responsabilizar pela liquidez do sistema financeiro nacional. Supervisionar apenas instituições bancárias, aqui tem um detalhe, tá? A gente vai estudar isso melhor quando a gente estudar bancos comerciais. Mas instituições bancárias é um nome que a doutrina lá do pessoal que estuda o mercado financeiro, ele criou para identificar aquelas instituições que podem captar via depósito à vista. E aí essas que podem captar via depósito à vista são chamadas de instituições bancárias. Mas a gente tem outras instituições que não captam depósito à vista e que são instituições financeiras e que por isso elas são supervisionadas pelo Banco Central. Então não é apenas as instituições bancárias, são as bancárias e as não bancárias, usando essa terminologia aqui que a doutrina usou. Definir políticas e diretrizes para propiciar o aperfeiçoamento das instituições financeiras, ele não define política. Conceder liquidez aos bancos de câmbio e instituições financeiras em dificuldade, o erro aqui está que ele não concede essa liquidez aos bancos de câmbio, tá? É aos bancos comerciais. Questão 9. No Brasil, a condução e a operação diárias da política monetária com o objetivo de estabilizar a economia, atingindo a meta da inflação e mantendo o sistema financeiro funcionando adequadamente, são uma responsabilidade ou seja, condução da política monetária, operações diárias da política monetária, estabilizar a economia, atingir a meta de inflação. Bom, só pode ser aí do Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil possui natureza de entidade privada? Não, né? Fundação pública? Não. A autarquia federal, integrante do Sistema Financeiro Nacional? Aí sim, tá? Letra C é a correta aqui. Empresa pública federal? Não. Empresa pública também não. O Banco Central do Brasil adota como instrumento de política monetária. Bom, essa daqui é um pouquinho difícil porque a gente não estudou política monetária, mas é uma função importante do Banco Central executar a política monetária e quando a gente viu as funções ali, a gente viu algumas que estavam relacionadas à política monetária. Vamos tentar entender aqui pelas alternativas e eu comento aí o suficiente para vocês entenderem, mas isso daqui vai ficar mais claro quando a gente estudar a política monetária. A meta para a taxa mensal de inflação, não, tá? Lembre-se que quem determina a meta, e ela é anual e não mensal, é o Conselho Monetário Nacional. A garantia de liquidez dos títulos de emissão do Tesouro Nacional também não é um instrumento utilizado pelo Banco Central. Agora, a fixação da taxa básica de juros, fazendo todo um alerta aqui, porque ele não fixa a taxa, mas ele fixa a meta da taxa, né? Aí estaria correto para instrumento de política monetária, mas essa daqui foi dado como correto pela banca. Até porque os demais não são instrumentos. Controle de operações no mercado financeiro, recolhimento compulsório sobre depósitos a prazo, estaria até correto, tá? Se fosse até aqui, mas aí em moeda estrangeira tornou a alternativa errada. Não constitui uma função típica do Banco Central de um país. Lembre-se que a gente viu, as 4 funções típicas. Depositário das reservas internacionais do país. É uma das funções, né? Tanto é que é banco do governo. Banqueiro dos bancos comerciais. Banco dos bancos. Também é uma das funções. Supridor de crédito subsidiado para pequenas e médias empresas. Essa tá errada, tá? Porque ele não tem esse tipo de atuação. Quem faria esse tipo de atuação seria um banco de desenvolvimento, por exemplo. Emissor de papel moeda, sim, aqui ele é a função de executor da política monetária e banqueiro do Tesouro Nacional, banco dos bancos. E última questão, tá, para a gente terminar essa bateria aqui de questões do Banco Central. No Brasil, o Banco Central tem, entre outras, atribuições a de determinar a política de crédito agrícola, executar a política de investimentos em infraestrutura, garantir integralmente os depósitos do público nos bancos comerciais. Nenhuma dessas 3 aqui está correta, tá? A correta, e tem que ficar bem evidente para vocês, é a letra D, executar a política monetária. Aprovar o orçamento do governo federal, também não é ele que vai fazer isso. Então, galera, 13 questões aí, percebam que
questões com o Banco Central, elas caem bastante, então tem que ter bastante cuidado aí. Se precisarem, assistam 1, 2, 3 vezes essa aula até vocês se sentirem confiantes aí com todas as atribuições. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.